Olá pessoal, me chamo Felipe, eu faço parte do grupo de marketing da Infobio Júnior e nessa Flash Talk eu vim apresentar um pouco para vocês o que é o blockchain e as suas possíveis aplicações na área da saúde. Bom, essa apresentação ela foi feita em três partes. A primeira é a idealização do blockchain, a segunda é como ele funciona e a terceira os seus possíveis usos na saúde. Bom, agora a primeira parte, que é a idealização, né, de como surgiu. Bom, por que que o Satoshi Nakamoto escreveu esse artigo? Por que ele idealizou o blockchain? Esse artigo ele foi publicado em 2008, que foi quando aconteceu a quebra da bolsa de valores nos Estados Unidos por conta do mercado imobiliário. Com essa quebra, as pessoas perderam muito a confiança no sistema financeiro, né? Que, entre outras funções, ele faz a intermediação de transações bancárias. Então, quando você passa o seu cartão de crédito em alguma compra, por exemplo, você compra algo de R$ 100, você passa o seu cartão de crédito, o banco faz a intermediação para verificar se você realmente tem esses R$ 100, se esse cartão realmente é permitido ser passado no débito, no crédito ou afins. E aí, depois que é intermediado por esse sistema financeiro, é concluída a transição. Então, quando você tem uma desconfiança muito grande nesse sistema, você tem pessoas querendo descentralizar esse tipo de sistema, esse sistema bancário, né? Então, o Satoshi Nakamoto, com isso em mente, escreveu esse artigo. E nele, ele descreve o blockchain, que se baseia em um sistema distribuído, que é várias pessoas participam e têm a possibilidade de intermediar essas transições. Ele é um sistema descentralizado, então ele não depende de uma, uma agência que sempre vai estar ali no meio. Você pode ter várias pessoas intermediando essa transição. E ele é um livro de razão completamente transparente e inviolável. O que seria livre de razão, transparente e completamente inviolável? Tudo o que acontece, todas as transições que acontecem nele, ficam registradas nele. Então, como eu escrevi ali, o blockchain é um livro de registro público, onde ficam armazenadas todas as transações efetuadas, nesse caso, utilizando criptomoedas. Mas como vou apresentar para vocês, não necessariamente precisa ser criptomoedas. A parte, então, do funcionamento, né, do blockchain. Como se dá o funcionamento, como é feito essas coisas sem centralização, que se pode ter várias pessoas nesse sistema. Bom, o blockchain. Começando pelas chaves. Quando você cria, por exemplo, uma carteira, você recebe duas chaves. A chave pública, que é como se fosse o número de Pix que você vai passar para as pessoas, para que elas te transfiram é, o dinheiro e tudo mais. E a chave privada, que é aquela que você vai guardar, que é como se fosse a sua senha e que ninguém pode saber. Com essas duas chaves, é gerado, quando você faz uma transação, um arquivo de texto criptado em hash. É uma coisa muito segura e o blockchain trabalha com esse tipo de criptografia. Então, esse arquivo de texto gerado por essas duas chaves, que tem todas as informações da transição, ele é, é, ele é gravado no blockchain. Então, ele fica lá no blockchain e ninguém consegue modificar. E aí, quando se tem gravado esse arquivo TXT no blockchain, o blockchain vai fazer a prova de trabalho. O que seria a prova de trabalho? Seria a verificação dessa transição. Se ela pode realmente acontecer, se tudo que está descrito nela está dentro dos padrões e essa transição pode normalmente acontecer. E a gente tem também a parte, como eu disse, da modificação. É impossível você modificar, impossível não, mas quase impossível você modificar uma transação que foi feita, você fraudar uma transação que foi feita, você retornar uma transação que foi feita, que é diferente do modelo padrão que a gente usa hoje em dia, que pode ser fraudado pela própria agência que está fazendo o intermédio, pode ser retornado e enfim. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês
de como isso acontece mais ou menos na prática. Então vamos supor que a pessoa um, certo? Queira transferir 10 bitcoins para a pessoa 2. Essa pessoa um tem um saldo de 20 bitcoins e ela quer transferir 10 para a pessoa 2. Então a pessoa 2, o que ela vai fazer? Ela vai pegar a chave pública dela e enviar para a pessoa um. A pessoa um vai pegar essa chave pública da pessoa 2, colocar lá no portal em que ele tem os bitcoins, em que ele faz as transições, e vai utilizar a sua chave pública, a sua chave privada, para criar um hash com as informações dessa transição. Esse hash é gravado no blockchain, o blockchain vai pegar esse hash e vai fazer a prova de trabalho. Então, ele vai ver que o saldo da pessoa, pela prova de trabalho, ele vai ver que a pessoa 1 tem um saldo de 20 e que a transição pode ser feita normalmente. E a transição é feita. Por exemplo, a pessoa 1 tentar, depois que ela transferiu esses 10 bitcoins para a pessoa 2, tentar depois transferir 20 para a pessoa 3, ela vai fazer essa transição. Na prova de trabalho, ela vai ser negada, porque ao fazer a verificação, no blockchain, ele vai ver que a pessoa 1 fez uma transição de 10 e ela tinha 20. Então ela passou a ter 10 e não vai conseguir transferir mais 20 para a pessoa 3, porque ela não tem esses 20 bitcoins. Então o que torna o blockchain algo muito funcional e muito seguro. E aí você deve estar se perguntando, mas como é que a gente pode usar isso na saúde se hoje em dia, porque hoje em dia o blockchain ele é muito ligado à criptomoeda, né? Mas a gente pode usar ele na saúde, principalmente por causa da segurança de dados, né? Porque quando se trata de dados na saúde, um dos principais tópicos é a segurança. Então, o uso do blockchain na área da saúde tem um papel fundamental na segurança de dados. Então, o que se tem de segurança no blockchain para se usar na saúde? A gente tem a parte de rastreamento, que, por exemplo, você pega um hospital, pega todos os prontuários eletrônicos que tem e registra ele no blockchain. Então, toda vez que alguém abrir esse prontuário, vai ficar registrado no blockchain. Então, toda vez que um médico abrir esse prontuário, vai ser registrado lá. E aí, a pessoa pode ter noção de quem abriu o prontuário dela. E se tem alguém que ela não quer que abra, ela tem total direito de falar, ó, essa pessoa abriu, eu não queria que ela abrisse, é um dado sigiloso meu, e tá aqui, ó, registrado no blockchain que ela abriu. E também tem a parte de armazenamento, que a parte do blockchain é muito legal porque ele tem um armazenamento descentralizado. Então, por exemplo, um hospital pega essa base de prontuários deles e armazena em uma ferramenta que utiliza essa parte de armazenamento descentralizado, que é o que essa ferramenta faz. Ela quebra esses dados em milhões de pedaços e armazena esses milhões de pedaços em nós, que no caso seriam computadores, participando desse sistema. Então, se acontecer um vazamento de dados de um desses nós, vai vazar só pedacinhos de outros milhões que estão no sistema. Um vazamento onde todas as informações possam ser descobertas, teria que acontecer um vazamento de milhões de outros computadores para que você consiga juntar todos esses pedacinhos. E juntamente com a parte de rastreamento, você tem a parte de transição. Então, se você precisa transitar esses dados sigilosos de um lugar para outro, você pode registrar no blockchain e ter uma segurança muito maior, porque caso aconteça de alguém intermediar esses dados que não pode ser intermediado, você vai ter registrado ele no blockchain, o que torna uma coisa muito mais segura. Bom, eu acho que é isso que eu queria apresentar para vocês sobre o blockchain. É claro que eu passei bem por cima, mas aqui eu deixei os artigos que eu usei para fazer essa apresentação, da onde eu peguei essas informações. Inclusive o do meio é o artigo original, que foi citado o blockchain pela primeira vez, do Satoshi Nakamoto. Para quem entende inglês, eu recomendo muito a leitura, ele é muito interessante e muito genial. Eu gosto muito desse artigo. E eu vou deixar também alguns links com algumas curiosidades, com algumas coisinhas a mais sobre o blockchain e sobre o Bitcoin. Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima semana.